BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, é hora semanário econômico. Bem-vindo, você é o nosso principal convidado e obrigado por estar aí e esperar por nós a esta hora para estarmos juntos durante cerca de uma hora de informação diversa sobre o espectro econômico e social do nosso país. Do ponto de vista dos temas mais analíticos, continuaremos a acompanhar a evolução da situação porque passa o Standard Bank. Temos conosco o Baltazar Faela, que tem estado a acompanhar este tema com alguma proximidade. Boa noite, Baltazar. O que é que para si questiona relativamente ao conteúdo da intervenção do Banco de Moçambique sobre o Standard Bank na sequência das contravenções que foram detectadas? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e cumprimentar os telespectadores. Dizer que numa primeira análise desta situação e pelas consequências que ela já está a ter, tanto no mercado cambial, envolvendo até clientes do Standard Bank que fazem importações, etc., no comércio internacional, é preciso dizer que só as medidas que o Banco de Moçambique implementou já trazem custos para esses clientes. A questão, por exemplo, da mudança do banco originário do cliente para um outro banco para fazer as transações, esses bancos não deixam de cobrar. Eles vão cobrar, portanto, as transações que estão aqui realizadas. E há outros aspectos que nós não conhecemos, ligados aos próprios contratos de exportação, importação, etc., que podem, que o agente econômico fora do país não sabe do que está a acontecer. E se você falha prazos, falha certas situações, ele no contrato pode ter medidas sancionatórias. Então, eu penso que o Banco de Moçambique, de alguma forma, teve excesso de zelo neste caso, ao não olhar para outras consequências que a medida de suspensão principalmente trouxe para este caso. Então, eu penso que sim, podia-se seguir por essa via. Até porque quem praticou as infrações são colaboradores do banco e o próprio banco que foram multados por causa dessas mesmas infrações. Então, esta medida de suspensão me parece que é inédita e é uma medida que, de alguma forma, põe em causa, tendo em conta o sancionado, neste caso o Standard Bank, que é um banco com uma importância tal, é dos 3 bancos mais importantes neste país e que tem uma cota de cerca de 45% do mercado cambial. Ora, isto tinha que, de alguma forma, colocar o Banco de Moçambique como regulador do sistema financeiro numa situação em que podia até negociar com este banco a correção destas infrações e chamar a atenção a este banco que, se voltasse a cometer as mesmas infrações no futuro, poderia ser aplicada, portanto, esta pena de suspensão. E também temos que ter em conta que o nosso mercado bancário não é tão pujante assim como parece. É um banco em que tem 3 ou 4 bancos que asseguram, portanto, o funcionamento desse sistema. E tirar um banco... É um sistema muito concentrado, portanto, Exato. O Standard Bank faz parte dos 3 maiores aqui, que detêm praticamente... E tirar esse banco deste processo de cambial todo, ele pode criar problemas a curto e médio prazo. Obrigado, Baltazar Faela. Teremos desenvolvimentos mais adiante neste programa sobre este assunto que iniciamos. Também vamos ao setor da agricultura, mais precisamente ao subsetor da fruticultura, um setor que tem também experimentado desafios muito particulares, mas contudo com muito dinamismo e com muita capacidade, tem revelado muita capacidade produtiva. A Associação dos Fruticultores de Moçambique tem uma nova direção, que significa um novo ímpeto para esta organização
que quer mobilizar esforços para melhorar o desempenho da fruticultura no nosso país. Márcia Mapossa, a nova presidente, parabéns, boa noite, bem-vinda. Então, qual é neste momento a saúde da nossa fruticultura, tendo em conta a oportunidade desta conversa que estamos a ter, porque estamos numa época particularmente importante, que é da colheita dos citrinos, basicamente. Boa noite, obrigada pelo convite. A Associação dos Fruticultores agradecem a oportunidade de falar do setor. Indo diretamente à questão dos citrinos, que neste momento falamos da laranja, da tangerina e do limão, a maior parte dessa produção provém de produtores de pequena escala, e esses produtores têm dificuldades de processamento da própria produção para garantir aquilo que são a qualidade e as exigências do padrão dos mercados externos, mas também para atingir algumas plataformas, algumas superfícies, grandes superfícies a nível nacional. Então, o que acontece é que a comercialização está sendo feita maior parte do produto por comerciantes informais, que acabam não dando uma estrutura de preços boa para os produtores, e também há muitas perdas em termos de eficiência, não é? Do processo. E sim, também há perdas mesmo no processo de colheita por causa da ausência de estruturas de processamento, ou da ausência também de alguma agroindústria para absorver esse produto. Sim. Obrigada, Márcia Mapossa, presidente da Frutisul. Voltarei a si, então, mais adiante ainda neste programa. Portanto, está feita a apresentação da ementa geral daquilo que vai poder receber como informação que nós preparamos para si na presente edição. Continue conosco, vamos só fazer um curto intervalo, retomamos para o desenvolvimento da série de assuntos que já aqui elencamos. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Nós acreditamos que, sendo Moçambique a segunda, a terceira, a maior reserva de gás, com mais de 180 trilhões de pés cúbicos de gás, e que ainda tem um sistema de logística e de infraestrutura um pouco atrasado, era preciso que nós trouxéssemos novos conceitos de logística, porque se formos a reparar, o mundo hoje está no 5PL. O 5PL nós designamos que é a quinta parte da logística, mas nós em Moçambique hoje estamos naquilo que nós dizemos que é o 3PL, que é o Third Party Logistics. Se nós formos a reparar, o delta entre o 3 e o 5PL, nós conseguimos reparar que ao nível do país ainda estamos um pouco atrasados naquilo que são os novos conceitos de logística. Daí nós designamos a logística integrada. Por que a logística integrada? Existe uma necessidade de nós integrarmos esta logística, porque sabemos que o Porto de Maputo nos últimos tempos fez um trabalho de dragagem que dragou de 9,5 para 14,5 metros de profundidade. Neste caso, nós estamos a dizer que a partir do Porto de Maputo, nós podemos receber algumas cargas abnormais que designamos navios Panamax, navios que carregam até 180 milhões de porte. Com isso, nós podemos receber e consolidar a carga ao nível do Porto de Maputo, e do Porto de Maputo nós fazermos a carga passar aos outros pontos do país. Mas fora de nós falarmos dos portos, também existe uma necessidade de nós falarmos dos aeroportos, existe uma necessidade de nós falarmos das linhas ferroviárias, daí que existe uma necessidade de nós falarmos das vias rodoviárias, daí que nós designamos
logística integrada, porque integra todo tipo de transporte existente, que é uma logística multimodal. E continuamos a analisar a evolução da situação ou do caso Standard Bank. Como sabe, este banco está sob intervenção da supervisão ou da regulação bancária por conta das contravenções a que foi sancionada, que determinaram a sua suspensão, a suspensão do Standard Bank do mercado cambial e do mercado cambial, fundamentalmente. Baltazar Faela, um especialista que tem estado a seguir de muito perto esta intervenção do Banco de Moçambique, esta situação do Banco de Moçambique, está aqui conosco para nos pôr a par dos últimos acontecimentos e, sobretudo, aquilo que podemos esperar nos próximos tempos. Baltazar Faela, dando continuidade a esta análise, do seu ponto de vista, pelo conteúdo da medida que o Banco de Moçambique tomou, que sinalização o Banco de Moçambique está a emitir, não só para o Standard Bank, neste caso, o prevaricador, mas para o conjunto do sistema financeiro, relativamente à forma como está a proceder a regulação e a supervisão do sistema financeiro? Eu penso que o Banco de Moçambique pretende sinalizar neste momento é que ele vai realizar a sua atividade de regulação com maior rigor. De alguma forma também pretende dizer que a banca comercial em Moçambique não está a cumprir com aquilo que são as regras estipuladas para o seu funcionamento. Essa é uma questão importante. Quando um banco com peso sistêmico como o Standard Bank cai neste tipo de situações, quando se sabe que ao abrigo do funcionamento das instituições de crédito há um conjunto de dispositivos de check and balance na governação das sociedades financeiras, é o compliance, são as auditorias internas. Estamos a dizer que há ainda, ou podemos inferir que o nosso sistema financeiro não está tão robusto como normalmente tem vindo a ser referido publicamente? Eu penso que houve um período, tanto na anterior governação do próprio Banco de Moçambique, me parece que houve um certo deixa-andar. Houve um período de relaxamento. Exatamente. Se nós virmos as intervenções do Banco de Moçambique antes da entrada do novo governador, Rogério Zandamela, não se faziam muito sentir. Mesmo a questão da política monetária, as reuniões, etc., não eram muito visíveis na sociedade. Mas com a entrada de Rogério Zandamela, há uma série de medidas que o banco foi tomando, a questão das taxas de juros, e fomos sinalizando de alguma forma que há uma mudança aqui do paradigma, que agora as coisas vão ser diferentes. E nós verificamos depois que, por exemplo, houve um administrador do BCI que foi suspenso, foi multado, etc. Então, esse tipo de medida já devia ter posto os outros bancos comerciais no sentido de procurar, de alguma forma, cumprir com aquilo que são as regras estipuladas para o funcionamento do mercado financeiro. Temos, sem dúvida, um novo paradigma na supervisão e na regulação do sistema financeiro, por aquilo que temos estado a perceber do tipo de intervenção, do ponto de vista de regulação e de supervisão que o Banco de Moçambique tem estado a fazer. Na sua análise, qual é a natureza desta regulação, desta supervisão que temos estado a assistir de um tempo a esta parte, como se referiu, desde que Rogério Zandamela assumiu as funções de governador do Banco de Moçambique? Eu penso que se formos a analisar, por exemplo, não achamos de analisar o caso Standard Bank, vamos reparar que
foi-se para aquilo que se designa por regulação comportamental, que é aquela que tem em vista olhar para a idoneidade, portanto, dos colaboradores do banco, do próprio banco, verificar de alguma forma se estes agem com integridade ou não. E indiretamente, este tipo de regulação, como também a prudencial, elas visam proteger o cliente. Por exemplo, a regulação prudencial tem em vista aquilo que são os índices de solvabilidade do banco, ver se ele é robusto, se ele está capitalizado o suficiente, etc. A comportamental visa mais aqueles que são os gestores do banco, os seus índices de idoneidade, etc. O próprio banco, como atua no mercado. Então, o que Rogério Zandamela, de alguma forma, e a sua cúpula do banco estão a tentar mostrar é que vão seguir à risca este tipo de inspeção, este tipo de regulação, e que os bancos comerciais têm que, de alguma forma... Acha que reinava algum ambiente de desordem nos aspectos comportamentais ao nível do nosso sistema financeiro que justificam que realmente haja esta medida de extrema e de força por parte do Banco de Moçambique, que apanham o Standard Bank como um exemplo que está sendo usado também para sinalizar todo o conjunto do sistema financeiro? Se recuarmos mais uma vez um pouco para trás, esta sanção que falamos do BCI, houve mais algumas que foram acontecendo. Isto mostrava de alguma forma houve o Moza Banco, houve o Novo Banco. Exatamente. Portanto, eram sinais claros de que a nossa banca comercial, de alguma forma, estava a agir fora daquilo que são os parâmetros das leis, dos regulamentos, dos avisos do Banco. Mas então por que é que diz que houve excesso de zelo, se concorda que realmente algo de errado estava-se a passar no nosso sistema financeiro do ponto de vista, pelo menos, comportamental? Olha, eu digo que houve... E mesmo prudencial, porque tivemos casos também que configuram problemas de natureza prudencial. Eu digo que houve excesso de zelo porque não se olhou, por exemplo, para a questão do cliente, do banco. Portanto, essa medida, de qualquer forma... Acha que foi descurada a proteção dos depositantes, uma das atribuições principais... de todos aqueles que fazem negócio com o próprio banco, que usam, portanto, a moeda estrangeira para fazer as suas transações. Portanto, o banco, de alguma forma, agiu bem, não digo que agiu mal, porque era preciso sancionar, mas o cliente deve ser protegido. E nós estamos a falar de uma situação que vamos chamar o Instituto de Defesa do Consumidor, etc. Não estamos a falar de produtos bancários. Estamos a falar de uma situação de relação cliente-banco que, de alguma forma, quebra aqui alguma desconfiança que vai surgir. Para si, é aí onde está a maior falha, se quisermos, no conjunto da decisão do Banco de Moçambique. Não há dúvida absolutamente nenhuma que sancionasse o banco, que sancionasse os colaboradores do banco, mas os clientes, onde é que entram? Os clientes, naquilo que é a linguagem jurídica, são chamados terceiros de boa-fé. Obrigado, Baltazar Faela, pela sua participação. Continuaremos a contar consigo para acompanhar a evolução da situação do Standard Bank no nosso sistema financeiro. Muito obrigado. Ficamos por aqui, ainda dentro deste segmento de atualidade. Vou chamar um breve intervalo, retomamos já, não saia daí. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
Moçambique tem já os equipamentos necessários ao desenvolvimento da atividade seguradora, que é, como disse, e muito bem, tão importante nas economias dos países, não só porque é fruto dos investimentos a que é obrigada, é um elemento estabilizador. De facto, os equipamentos existem, existe um órgão regulador que funciona e bem, existe uma associação, existe legislação, mas é preciso também que o público compreenda o que é um seguro e que vista o seguro da forma como é vestido noutros países, inclusivamente na nossa vizinha África do Sul, e para isso é preciso percebê-lo. Percebê-lo impõe-nos a nós também alguma, e isso é que falta ainda no mercado, é sabermos passar a imagem do que é o seguro ao público. Neste momento estamos todos muito enfocados no seguro comercial e há muitas áreas de seguro ainda a desenvolver em Moçambique. Bom, vamos então aos desenvolvimentos relativamente ao setor da fruticultura. Márcia Maposse, Moçambique apresenta enormes potencialidades no setor da fruticultura. O que é que está a faltar para uma realização mais abrangente, estruturada e até autossustentável do setor da fruticultura em Moçambique? Bem, os desafios são vários. Eu não vou falar do nosso setor só, mas da agricultura no geral. E os desafios que eu vou citar também abrangem os outros setores. Daí que é importante haver criar-se uma força única para ultrapassarmos esses desafios. E essa força inclui o governo, o setor privado. Vou falar de todos os stakeholders, todos os atores que estão envolvidos na cadeia de fruticultura e da agricultura no geral. Os principais desafios neste momento são os incentivos fiscais, porque a todos os níveis, para permitir a promoção de investimentos e também para permitir e promover futuros investimentos, bem como a manutenção e crescimento dos investimentos atuais. Eu vou dar um exemplo do ERPC. O ERPC, neste momento, está a 30% na agricultura, já faz, acho que 2 anos, se não estou em erro, e eu acho que seria importante a reposição da taxa a 10% para permitir que os ganhos que os produtores têm, que os atores têm, não é? Vou falar também da própria agroindústria, possa ser canalizada para melhorar e aumentar os investimentos. A própria também a questão da redução da questão do combustível, da redução da taxa de diesel, por exemplo, ela não está a ser efetiva agora. Há muitas empresas que fizeram a aplicação, mas o processo é muito longo no Ministério da Economia. Então, essas empresas não estão a beneficiar. É um benefício que está apenas escrito, não está sendo aproveitado. Sim. O outro fator é a atualização das políticas agrárias, porque as políticas influenciam diretamente na viabilização do investimento e também na atração de novos investimentos, porque temos tanta terra arável e que não está sendo aproveitada, porque o quadro também político não ajuda, da agricultura no geral. E também é importante destacar a dificuldade de formalização dos negócios. O processo é muito moroso e, ademais, a corrupção é um fato muito grande nas instituições públicas. E outro fator também é, por exemplo, o DOAT, é uma das primeiras fases, quando o investidor chega, e mesmo os atuais atores. O DOAT, quer dizer, é um processo moroso, desgastante para o investidor e também para o produtor local. Ele quer aumentar as suas áreas. A meio da corrupção aí. E tirando a corrupção também, o próprio processo é muito desgastante. Quer dizer, as etapas são desgastantes. As etapas estão ali, tem um período especificado, mas aquele período
é ultrapassado. Vou dizer que a 100% ou mais. Não há ou mais de 100%. previsibilidade. Não há previsibilidade. E depois acontecem fatores inesperados durante o processo. Não é um processo claro. E também a questão de existir a terra disponível. O investidor chega aqui, dizem que a terra é disponível, a terra é arável, mas quando vamos ao terreno, as terras estão ocupadas. Então, problema essas da questões, ociosidade da terra, pois, ou usurpação até, em alguns casos, porque se os titulares têm e não estão a fazer esse uso, enfim, é uma usurpação do conjunto daquilo de que é um ativo que deveria estar disponível para o setor, para a agricultura em geral. E para os nossos associados atualmente, uma das grandes questões é o acesso ao financiamento. Vou falar mesmo de todos, tanto grandes produtores como pequenos ou médios produtores, é o acesso ao financiamento, mesmo dos processadores e da comercialização, porque a cadeia toda, não vamos investir numa parte da cadeia e deixar a outra, porque está ligada, quer dizer, não vai, como eu posso dizer, São mutuamente inclusivos, né? Exatamente, Pois. exatamente. Então, a ausência de financiamentos que se adequam ao setor. Quando eu falo de se adequar ao setor, falo principalmente das taxas de juros. As margens na agricultura, não vou falar só do setor de fruticultura, são muito baixas, mas, no entanto, as taxas de juros ultrapassam as margens sequer do setor. Já aqui falamos da questão das taxas de juros na agricultura, mas pronto, não lhe vou desviar do seu raciocínio, voltaremos a esse ponto. E o difícil acesso a insumos e equipamentos, o que acontece é que os outros operadores, os agrodealers, eles acabam não tendo pujança, por exemplo, para satisfazer os grandes comerciantes. Tudo isso também encontra-se, vou dizer que diretamente ligado à falta de financiamentos para o setor, porque também o agrodealer não tem grandes margens, então ele não está preparado para investir e responder àquela necessidade diária em termos de insumos. Então, muitas vezes, os nossos associados acabam tendo que importar toda a matéria-prima que precisam para o trabalho. Então, é insustentável fazer a fruticultura em Moçambique. Não vou... Com este quadro que me apresentou, sombrio, vejo eu. Eu não vou dizer que é insustentável, mas existem heróis. Eu considero os produtores heróis, os produtores no geral, no contexto que estamos, e todos os atores do setor do agronegócio, como heróis, por causa do ambiente em que estamos. O ambiente não é muito favorável, mas, no entanto, existe potencial, existem mercados. Nosso mercado nacional é pequeno para o consumo da fruta. No entanto, existem mercados externos que acabam incentivando os que estão a investir nessa área, mas esses investidores também, alguns até cogitam a possibilidade de abandonar o país por causa da falta de amparo, a questão das políticas agrárias. Pois, essa questão da falta de amparo é particularmente sentida no setor da agricultura. Em momentos no passado, fiquei com a percepção de que os fruticultores se acham o parente pobre do conjunto do setor agrário em Moçambique. É verdade? Constitui verdade, sim, porque a fruticultura no país não é dos setores na agricultura prioritários. Isso porque a fruta ainda não é muito consumida no país. Há mais preocupação com a questão alimentar do que propriamente... Com a segurança alimentar. Mas quando se diz que a fruta hoje é tão importante, estamos no espectro de uma pandemia e uma das recomendações é comer fruta. A fruta não entra no equilíbrio nutricional, na segurança alimentar não deveria fazer parte da fruta. Estamos num país que enfrenta ainda bolsas de fome e problemas graves de nutrição. Então, o governo definiu
outros setores prioritários. Vou falar, por exemplo, dos cereais, né, como o milho, o arroz e também leguminosas, como o feijão, o amendoim, porque são essas que são facilmente, não é, plantadas e produzidas pelo setor familiar, que constitui mais de 80% do nosso tecido produtivo. Ou também as exigências agronômicas da fruticultura não permitem, eventualmente, que ela seja praticada por um conjunto de população mais diversificada, como acontece, por exemplo, com cereais ou com leguminosas? Eu acredito que esse não seja o caso, porque Moçambique tem condições agroecológicas para a produção de diversos tipos de frutas. O que tem que acontecer é, se calhar, os grandes produtores, não é, haver um esforço conjunto entre os produtores comerciais, o governo, parceiros e financiadores para promover a fruticultura ao nível familiar, através de esquemas de in-grow e out-grow. Então, é possível a integração, a massificação também da fruticultura, desde o momento que haja essa integração entre os pequenos fruticultores e os fruticultores comerciais, portanto, as explorações de larga escala. Sim, é possível, e uma das missões que a FrutiSul, neste momento, um dos desafios que a FrutiSul está à procura de responder é mesmo criar essas sinergias entre os pequenos e os grandes produtores, bem como criar parcerias também. Uma das grandes ameaças à sustentabilidade da fruticultura em Moçambique tem que ver com questões fitossanitárias. Fala-se fundamentalmente da questão da mosca, da fruta, que tem estado a comprometer um crescimento mais rápido e abrangente do setor. Qual é a avaliação que fazem das medidas de controle fitossanitárias que têm sido implementadas e qual tem sido o impacto disso no crescimento e no desenvolvimento do setor fruticultor? Vou falar que essa é uma das bandeiras da FrutiSul, porque a FrutiSul é uma das grandes conquistas da FrutiSul. Estabeleceu um programa de monitoria da mosca da fruta que, no ano de 2009, permitiu a exportação da fruta nacional para mercados externos. Então, a FrutiSul pretende alargar esses programas de monitoria e controle para outras pragas. Mas está a surtir efeito as iniciativas implementadas para o controle das questões fitossanitárias, particularmente da mosca da fruta, estão a surtir efeito desejado? Estão a surtir efeito, porque eu vou dar exemplos de algumas culturas que estão sendo exportadas fruto dessa monitoria que a FrutiSul está a liderar em parceria também com o governo. A FrutiSul, neste momento, tem membros que estão a exportar lychee, banana, papaya para o exterior. Por quê? Porque temos um programa de monitoramento. Tanto a fruta com condições de serem colocadas no mercado externo. Exatamente. Bom, e neste momento, qual é a estratégia da FrutiSul para atacar uma série de problemas que afligem o setor, uma série de constrangimentos? Qual é a estratégia concreta que tem para que a fruticultura ganhe uma certa elevação no nível das prioridades do setor agrário no geral? A FrutiSul tem um plano estratégico que já foi atualizado. No entanto, percebemos que a conjuntura e a dinâmica, por causa da pandemia, mudou. E neste momento estamos a definir desafios, não é, prioritários, e através desses desafios desenhar ações concretas para responder esse desafio. E vou dizer que a nossa direção não tem um mês que tomou posse, e estamos a fazer esse trabalho de levantamento dos principais desafios para desenhar ações concretas no período 2021-2022.
2024. No entanto, o facto de haver uma nova direção não significa que nada está sendo feito. Já temos ações que já existiam no nosso Mas plano qual é a estratégico. visão presente da Frutosul para desbloquear o potencial da frucultura e torná-la mais contributiva no processo de desenvolvimento social e econômico de Moçambique? Bem, a Frutisul acha que é importante atrair investimentos para o setor da fruticultura, também participar no desenho, não é, das políticas agrárias, porque elas são cruciais para o desenvolvimento do setor. A Frutisul também é membro da CTA, que promove o diálogo público-privado. Então, nesse diálogo, esperamos participar na atualização e também na melhoria daquilo que são os incentivos fiscais para o setor. E também temos um programa para fazer o treinamento dos produtores nas diferentes técnicas de produção, seja ela também de comercialização e de processamento da fruta. Muito bem, obrigado Márcia Maposso pela sua presença. Continuaremos a acompanhar a evolução, os desenvolvimentos do setor da fruticultura, assim em particular desejo os maiores sucessos como nova presidente da Associação dos Fruticultores de Moçambique e que o desiderato que procede se materialize de uma forma sustentada e visível até no panorama. Até uma próxima oportunidade, Márcia. Muito obrigada, a Frutisul agradece. Ficamos por aqui relativamente a este tema, uma curta pausa com a indicação de que já temos as ligações prontas para a sala de mercados para fazermos a nossa atual resenha analítica dos mercados financeiros, ou melhor, do mercado financeiro e das commodities em Moçambique e não só. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Sidney Mussa, Emerson Ubisse, aos dois. Realizamos esta análise de mercados nesta semana. Vamos então olhar para o dinamismo do mercado monetário interbancário verificado na última semana, precisamente. No mercado monetário interbancário, dizer que as taxas diretórias continuam fixadas no mesmo nível, aguardado então pela quinta sessão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique. É importante referir que o Banco de Moçambique adota uma postura vigilante sobre a dinâmica do mercado, podendo então convocar uma sessão extraordinária assim que as condições do mercado o exigirem. Para o curto e médio prazo, prevê-se um agravamento do custo de vida da população, devido ao aumento dos preços dos bens e serviços a nível interno e a nível externo, devido ao aumento dos preços do petróleo no mercado internacional, não obstante o fortalecimento do dólar norte-americano que se tem verificado nas últimas semanas. É importante referir que, face a este fortalecimento do dólar americano no mercado internacional, encontra-se a dívida pública interna que se mantém em níveis elevados, necessariamente porque esta encontra-se cotada nesta divisa que são os dólares norte-americanos. E também, não obstante, falar que deteriora, de certa maneira, aquelas que são as perspectivas da inflação. O clima econômico a estas alturas não é muito satisfatório, não está muito bom, muito devido aos riscos e incertezas que assolam o mercado nacional e podendo então agravar aquela que é a recuperação econômica para o ano de 2021.
Seguimos então ponto por ponto. O que é que temos a destacar relativamente ao mercado cambial doméstico, Emerson? À semelhança das semanas antecedentes, devido à dificuldade que existe no nosso mercado em suprir a excessiva demanda de divisas para pagamento de bens e serviços importados, o metical continua numa tendência depreciativa face ao dólar. Contudo, o ritmo de depreciação da moeda nacional tem estado a reduzir de forma bastante significativa. À semelhança da semana anterior, o metical depreciou em apenas 0,03%. Se olharmos para aquele que é o câmbio médio de referência dos bancos, notaremos que o metical depreciou de 63,61 para 63,63 no fecho da semana em análise, em epígrafe. Esta tendência do metical, neste ritmo de depreciação, é em parte dado pelas políticas restritivas que o Banco de Moçambique tem estado a implementar desde o início do ano, que condicionam a procura de divisas no nosso mercado. Por outro lado, é possível também que este ritmo desacelerado da depreciação da nossa moeda seja justificado pela necessidade que os exportadores e outros detentores de divisas estejam a ter em converter os seus dólares para a moeda nacional. Pode ser também que, à medida em que o metical vai se estabilizando face ao dólar, o que o dólar vai reduzindo o seu nível de apreciação, os detentores de divisas não tenham assim, a necessidade que tinham anteriormente em manter dólares nas suas contas, uma vez que esta moeda já não está a apreciar à mesma medida que apreciava anteriormente. Portanto, esta prática de conversão de moeda estrangeira para a nacional faz com que o câmbio do dólar metical estabilize-se, o que é bastante positivo para a economia, pois isto irá estabilizar também a atuação dos agentes econômicos, sejam estes importadores, exportadores e investidores em geral. Este cenário é bastante importante para os agentes econômicos, para que eles possam, de forma mais segura, tomar um posicionamento em relação àquilo que irão fazer nos dias vindouros, com uma maior estabilização, com uma menor variação cambial. Relativamente ao crédito à economia, tendo em conta que se mantém uma postura restritiva da política monetária, qual é a evolução mais recente no dinamismo do mercado neste domínio? Sobre o crédito à economia, é importante referir que esta rúbrica apresenta essencialmente uma tendência de queda, podendo estar por detrás disso o aumento da prime rate por 2 vezes que se verificou este ano, tendo começado a um nível de 15,50%, passando em abril para níveis de 18,90% e tem se mantido constante até o momento. Mas dizer que este aumento afeta claramente a obtenção de financiamento no mercado tradicional de crédito, isto devido ao aumento do custo de capital. No mercado de capitais, o que é que temos relativamente à capitalização? O bolsista continua em crescendo ou nem por isso? A 29 de julho de 2021 estavam cotados na Bolsa de Valores de Moçambique 57 valores imobiliários, com uma capitalização bolsista de 124,85 mil milhões de meticais, representando um acréscimo de 1,34% face à semana transata. É importante referir, mais uma vez, a taxa média das obrigações de tesouro, que encontra-se neste momento situada a 13%, a das obrigações privadas a 14,75%. Das 11 ações cotadas na Bolsa de Valores, a que apresenta a maior cotação continua sendo a da empresa Revimo, custando 12.750 meticais, e a que apresenta menores cotações são da empresa 2Business, custando 1 metical, logo de seguida a da empresa HCB, custando 2,30 meticais. O papel comercial apresenta geralmente uma taxa média de 20%.
Nas commodities, o petróleo com movimentos mistos, a meio de uma certa especulação, uma certa desvalorização. Neste momento, qual é a situação mais real relativamente a esta commodity extremamente importante? O petróleo teve uma ótima semana, tendo na sua maioria apreciado, saindo de 68,62 para 74,74 dólares por barril, esta é uma apreciação de 8,62%, e atingiu o seu nível mais alto em volta de 75 dólares por barril na quinta-feira, após a divulgação da Administração de Informação de Energias, que revelaram uma queda substancial em cerca de 4,1 milhões de barris em armazenamento. Esta queda de barris em armazenamento é um sinal positivo que indica uma forte, contínua demanda por petróleo. Nas semanas anteriores, vimos que havia a possibilidade de haver uma queda, uma redução na demanda de petróleo por conta do alastramento dos casos Covid-19. Portanto, se tudo correr em conformidade, não houver confinamentos que possam retrair a atividade econômica, podemos esperar que o petróleo continue com uma tendência de apreciação. O anúncio da OPEP, da Organização dos Exportadores de Petróleo, de aumento de 400 mil barris por dia a partir de agosto, não foi suficiente para pôr uma redução naquilo que é o preço do petróleo. Portanto, a demanda prevista é bastante alta, que mesmo com este aumento de produção do petróleo da parte do OPEP, provavelmente não será suficiente para suprir esta alta demanda, que depois possa fazer com que o preço do petróleo eventualmente caia a curto, médio prazo. Portanto, um fator que os investidores devem tomar em conta para terem uma melhor indicação daquilo que será o preço do petróleo é analisar a quantidade de estoque de barris que se mantém em armazenamento. Relativamente ao ouro, continua a ser transacionada em alta. Qual é a situação mais atual? Conforme se mencionou na semana passada, o preço do ouro aguardava por anúncios de mais indicadores macroeconômicos para um novo impulso comercial. Todas as atenções estiveram viradas para a reunião da FOMC nesta semana. O aumento da incerteza da política monetária e a inflação estimulou a demanda por ativos considerados portos seguros, como o ouro. Consequentemente, o ouro apreciou em 1,58%, saindo de 1.796 dólares por onça no início da semana, para o nível mais alto da semana em volta de 1.825 dólares por onça. Na quinta-feira, após a divulgação dos dados referentes à taxa de desemprego e da reunião do FOMC. O dólar, que geralmente move-se inversamente em relação ao ouro, caiu na quinta-feira, atingindo uma baixa de 2 semanas. O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou que alguns indicadores macroeconômicos, como a taxa de desemprego e pedidos de auxílio-desemprego, ainda estavam muito altos e que não estavam ainda próximo dos níveis que o Fed havia traçado para esta fase da pandemia. Portanto, para que haja aqui uma alteração naquele que é o posicionamento do Fed em relação à política monetária e remoção dos estímulos à economia, o Fed pretende ver uma redução significativa na taxa de desemprego e pedidos de auxílio de desemprego, tanto correntes como novos. De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Trabalho na quarta-feira, os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos fixaram-se em 400 mil acima pela segunda semana consecutiva, o que sugere
um desafio contínuo para a frágil recuperação do mercado de trabalho e em meio da pandemia de Covid-19. De uma perspectiva técnica, olhando para o preço do ouro, após ter quebrado a área fictícia de resistência na região de $1.900 por onça em maio, o ouro sofreu uma rodada consecutiva de venda, o que levou o ouro a ser transacionado em $1.700 e $1.800 por onça. Caso o ouro consiga superar o nível de resistência de $1.850 por onça, a compra técnica poderá dar impulso a uma forte recuperação de volta ao preço de $1.900 por onça que haviam sido testados em maio. Fechamos com o índice de preço de alimentos. O que é que poderemos destacar na última semana relativamente à evolução da situação alimentar mundial? Os contínuos aumentos das taxas de câmbios podem ter como consequência o aumento da taxa de inflação, principalmente para países como Moçambique, cuja estrutura da inflação apresenta fortemente uma componente importadora. Apesar do índice de preço de alimentos ter apresentado no mês de junho uma queda de 2,5% face ao mês de maio, a tendência anual é maioritariamente de acréscimo, de subida deste índice, podendo então afetar negativamente a inflação para países em desenvolvimento, como é o nosso caso. Obrigado aos dois, ficamos por aqui, até a próxima semana. Continuaremos a ver então o que é que se vai verificar no plano operacional, no teatro das operações, no nosso sistema e praça financeira nas próximas semanas. Sidney e Emerson, obrigado pela prestação e até para a semana. Para si também, convido-lhe a fazermos uma breve pausa, retomamos o programa logo a seguir. Caminhamos para a hora do fecho, mas tempo ainda para ficarmos com um resumo daquilo que foram as incidências da presente edição. Que sinalização o Banco de Moçambique está a emitir? Eu penso que o que o Banco de Moçambique pretende sinalizar neste momento é que ele vai realizar a sua atividade de regulação com maior rigor. Há uma série de medidas que o banco foi tomando, a questão das taxas de juros, e fomos sinalizando de alguma forma que há uma mudança aqui do paradigma. O que é que está a faltar para uma realização mais abrangente? É importante destacar a dificuldade de formalização dos negócios. Temos tanta terra arável e que não está sendo aproveitada. Para o curto e médio prazo, prevê-se um agravamento do custo de vida da população, devido ao aumento dos preços dos bens e serviços a nível interno. E a nível externo, devido ao aumento dos preços do petróleo no mercado internacional. O metical continua numa tendência depreciativa face ao dólar. Contudo, o ritmo de depreciação da moeda nacional tem estado a reduzir de forma bastante significativa. Sim, agora sim chegamos a um momento especial. O momento de despedida também é um momento especial porque agradecemos a atenção que nos quis dispensar nestes cerca de 60 minutos, sensivelmente, em que estivemos juntos, e renovamos o convite para que próxima semana, logo após o telejornal, na quarta-feira, esteja aí conosco e juntos interagirmos relativamente à tendência de evolução da nossa economia de uma forma geral. Até lá, boa noite, cuide-se.